tudo bem? Como prometido, vim trazer hoje aqui duas informações muito bacanas para vocês. E uma eu tenho certeza que vocês nunca escutaram, que é sobre neurociências e as descobertas da fisiologia. As descobertas de como o nosso cérebro é plástico, é transformável, é mutável de acordo com os estímulos que damos a ele. Eu quero estar trazendo uma realidade sobre Pedro Bate e Rita. Esse é um homem, um senhor de 65 anos, poeta, professor de universidade, na qual teve um derrame gravíssimo. E esse derrame o paralisou completamente, o impossibilitou de andar sem ser carregado, o impossibilitou de se alimentar. E ele tinha dois filhos. Um se formou em psiquiatria e o outro era médico. E eles levaram o pai para casa e começaram a cuidar daquele pai. E um dos filhos começou a trazer, ele já conhecia sobre a plasticidade cerebral. O nosso cérebro não é imutável, ele é mutável. E ele trouxe e levou o pai para casa e começou a fazer de experiências normais, como lavar uma panela, com exercícios. O que aconteceu? Esse homem, o Pedro, estava completamente paralisado um lado e o outro muito fraco. Mais ou menos ele conseguia levantar a mão direita, muito fraco, e a esquerda, o lado esquerdo, completamente paralisado. Lembrando que quem comanda o lado esquerdo é o nosso lado direito do cérebro. E o lado esquerdo do cérebro comanda o nosso direito. Ele é invertido assim. Quando eu levanto essa mão aqui, a ordem partiu desse lado aqui, beleza? Então ele teve um derrame gravíssimo que só foi constatado após a morte dele. E quando fizeram a autópsia, o próprio filho fez essa autópsia, naquela situação do filho vendo o cérebro do pai, a neurocientista que estava junto com eles ficou espantada. Eu vou contar agora a história, por que ela ficou espantada. Esses filhos pegaram o pai, o senhor Pedro, 65 anos, e começaram a tratar ele de maneira normal. Eles pegaram aquele senhor e começaram a dar atividades para ele. Pai, lava essa louça aqui. E ele, com um derrame, completamente paralisado, sem condições nenhuma, ele encarou o desafio. Então ele começou a ter ações impulsionado pelos filhos. Ele não conseguia andar. Vamos começar do princípio, ele não conseguia andar. E qual é a maneira que uma criança, sem ter a programação mental de andar, qual é a primeira coisa que uma criança faz? Se rastejar, se virar para um lado, se virar para o outro, até começar a engatinhar. E esses filhos pegaram o pai e começaram a fazer ele se arrastar no chão. Botaram joelheiras nele, mas não adiantava porque ele não ficava de quatro ainda, mas se arrastava. Quando ele queria fazer algo, os filhos iam ao lado e diziam, vem pai. E o pai ia se arrastando, e sempre trazendo estímulos. Esses filhos pegavam bolinhas de gude, jogavam no chão e diziam, pai, pega essa bolinha, pai, pega aquela bolinha, pai, pega aquela bolinha. E o senhor Pedro, 65 anos, humildemente se arrastava no chão, com um derrame gravíssimo. Aí ele começava a se arrastar. Alguns meses, ele começou a engatinhar. E ao mesmo tempo que começou a engatinhar, o braço direito, que era o que movimentava mais ou menos, ele começou a pegar. Essa ação que nos distingue muito dos animais, que é o pensar. Ele começou a pensar as bolinhas de gude. E nisso ele, se arrastando, ele conseguiu apenas fixar as duas pernas no chão, ajoelhado, e os braços ainda ele não conseguia engatinhar. Então ele se arrastava como uma foca. E ele começava a se arrastar assim. Ele ia para o jardim e lá os filhos jogavam bolinha de gude para ele pegar, e ele se rastejava o jardim todo, feito sim um cachorro. E ele humildemente continuava se arrastando, catando as bolinhas de gude. Massivamente essa atividade, de maneira intensa. Coisa assim de mais de 6 horas por dia esse treinamento, de 4 a 6 horas por dia, mais ou menos. E ele treinando todo dia. Eles tiveram até que retirar o pai do jardim, porque vizinhos começaram a se intrometer na vida deles. Ai, que vergonha, um pai rastejando na rua. Um pai rastejando no gramado. Aí eles tiveram que colocar o pai dentro de casa e fazer os treinamentos dentro de casa. Dentro de casa entregaram uma panela para o pai,
sentado na cadeira de roda, todo largado, e o pai tinha que lavar. Uma das tarefas do pai era lavar a louça. Só que com a mão direita, que ele já conseguia pegar um pouquinho, pegava a panela de pressão, por exemplo, e ele tinha que pegar a mão esquerda e lavar por dentro a panela. 15 minutos no sentido horário, 15 minutos no sentido anti-horário. No início mal conseguia levantar a mão. E todo dia, de maneira massiva, intensa, esse pai ia e treinava e fazia o que os filhos pediam. O que acontece? Quando a nossa fisiologia busca agir, mesmo que o nosso cérebro esteja completamente danificado fisicamente, cada neurônio nosso faz 10.000 conexões. Então é muita conexão. Para 86 bilhões de neurônios, é muita conexão. Então essa realidade dele começar a treinar gerou no cérebro do Sr. Pedro neuroplasticidade. Aquela área danificada fisicamente perdeu completamente a função. Só que o cérebro dele começou a usar outras áreas para ter os movimentos que ele não tinha por conta daquele derrame. E aquele exercício continuou meses e meses, meses e meses. 4 meses, o Sr. Pedro ficou em pé. Ainda com a ajuda daquele suporte, ele ficou em pé. 5 meses ele começou a voltar a datilografar. Ele colocava o dedo do meio em cima da tecla e soltava o peso do braço. E foi. 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele já estava digitando assim. Tínhamos passado mais ou menos 7 meses, ele começou a andar sem o apoio. Ele andou apenas com uma muleta. E forçando, indo contra qualquer circunstância. De um derrame caótico, de um derrame irreversível. Ele estava condenado por todos os que conheciam de medicina a viver vegetando. E o Sr. Pedro não desistiu, continuou fazendo as atividades, continuou fazendo exercícios, e o Sr. Pedro voltou a andar normalmente. O Sr. Pedro voltou a ter os movimentos do braço normalmente. O Sr. Pedro, que não falava, voltou a falar. O Sr. Pedro, que teve um derrame completamente intenso, grave, voltou a lecionar na Universidade de Nova York. Isso é neuroplasticidade. Dependendo dos estímulos que são dados na intensidade correta até o momento, a duração necessária, o cérebro se remolda para aquele comando, aquela comunicação que você está tendo, aquele comportamento que você está tendo. Ou seja, aquilo que você ainda não tem condições de viver o agora, se você der o primeiro passo à frente daquilo que você quer viver o amanhã, o seu cérebro começa a se moldar de acordo com o que você está pedindo. O que aconteceu com o Sr. Pedro? Com 65 anos, ele teve o derrame. Com 66 anos, ele voltou a dar aula. Tem noção que em 1 ano, um derrame gravíssimo, irreversível, que ia deixar ele vegetando pro resto da vida, ele voltou a dar aula. Com 66 anos, Sr. Pedro casou. Com 68 anos ele casou. Com 69 anos, ele estava com a vida dele 100% normal. Com 72 anos, o Sr. Pedro inventou para ir para a Colômbia. Na Colômbia ele fez um alpinismo. Lá ele abusou da força, ele teve um infarto, morreu fazendo alpinismo. E nesse momento a neurocientista pediu para os filhos levarem, vamos ver se eles aprovaram, fizeram a autópsia do Sr. Pedro. Quando abriram, viram um derrame extremamente grave no hemisfério direito. Extremamente. Atingiu um pouco o esquerdo, mas o hemisfério direito ficou completamente destruído. E essa própria cientista olhou aquilo e falou assim: impossível seu pai ter tido uma vida normal com esse derrame aqui. Então note que o cérebro se remolda, mesmo não tendo as partes físicas necessárias, por conta de um grave derrame. E isso começou a cair muito na real, de como o nosso comportamento, de como nossas ações, de como as nossas decisões, de como nossos enfrentamentos. O Sr. Pedro parecia uma foca andando no jardim.
E pouco a pouco ele foi retreinando o cérebro. E ele voltou a ter uma vida normal. Tão normal que casou, voltou a dar aula e foi fazer alpinismo. E forçou pra caramba e teve um infarto lá e morreu com 72 anos. Então notem, se isso é possível mudar algo físico na gente, mudar um derrame grave, um estado vegetativo grave para ter uma vida normal, imagina para suas emoções. Dando o estímulo certo, com o tempo certo, com a estratégia adequada, suas emoções podem ser transformadas por conta de uma nova fisiologia que você adota. Claro que talvez você não conheça qual é a técnica, qual é a estratégia, qual é a ferramenta, qual é a atividade necessária para transformar as suas emoções. Mas saiba que a neurociência já traz essas possibilidades. Principalmente com a reprogramação neuroemocional. Os estímulos bacanas. E você olhar uma nova vida e ir em direção a essa nova vida. E o segundo tópico que eu quero trazer para vocês é sobre as programações mentais. Quando o seu Pedro começou a agir, ele começou a esticar sinapses neurais e conexões foram feitas. Porque ele começou a ter umas atitudes diferentes da que ele estava tendo. E tudo que comunicamos, tudo que pensamos, tudo que sentimos, comunicar é só minha posição e já estou comunicando. Existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Que palavras saem da minha boca? Que expressões faciais eu expresso em determinados momentos de raiva, de tristeza, de angústia, de dor, de vítima, de herói? Que comunicação é essa? Que pensamentos eu estou tendo? O que eu estou pensando? O que eu estou lendo? O que eu estou refletindo? E que tipo de sentimento eu estou criando em mim? Que tipo de sentimento eu estou me permitindo viver? E cada momento que eu repito determinados tipos de ações, pensamentos, sentimentos, eu fortaleço conexões neurais. E quanto eu mais fortaleço, mais difícil fica eu me livrar delas. E há a possibilidade de se livrar completamente disso. Há completamente você se livrar disso. O caos é que quando eu tenho um neurônio aqui, esse aqui é aquele ninho de passarinho, cheio de passarinho pedindo comida, e tá pedindo comida, e nós somos impulsionados a saciar o vício. Esse vício dos passarinhos querendo aquela molécula neuroemocional, querendo aquele aminoácido, querendo aquele hormônio que vai fazer, consegui me irritar, coisa boa, consegui me explodir, consegui me sentir vítima, alguém me abraçou, eu consegui ser vítima. E eu busco essa circunstância para eu saciar esse alimento desses passarinhos, esperando o receptor cair aqui. Os receptores, os passarinhos, esperando a comidinha cair aqui. E esses são os neuromoduladores. Então toda a programação mental que eu tenho foi formada lá desde a infância e até hoje é formada. Depende dos estímulos que você se predispõe a receber. Estímulos de vida ou estímulos de morte? Estilo de alimentação saudável ou estilo de alimentação péssima? Estilo de vida ativa ou passiva, vendo só televisão, sentado no sofá, esperando? Que tipo de estímulo eu recebo? Então toda essa realidade traz uma carga hormonal para a sua vida, traz uma carga química para a sua vida. E como o seu Pedro pegou e transformou a vida dele para uma vitória, os meus comportamentos podem transformar a minha vida para uma derrota. Cabe a eu escolher se eu quero a vida ou se eu quero a morte, se eu quero a saúde ou se eu quero a doença. Genética não é destino. Escrevam isso, genética não é destino. O que é destino são suas ações agora. Todo o seu presente foi fruto de uma projeção mental lá do passado. Todo o seu presente é fruto de uma projeção mental lá do seu passado, que criou memórias, e essas memórias se fortificaram, você comunicou, você pensou, você sentiu de uma determinada maneira, que hoje você não consegue se desprender de determinado tipo de emoção. E o seu Pedro se desprendeu de um grave derrame. E esse derrame, ficou lá o derrame, mas o cérebro se remoldou. Agora, se é possível fazer isso para uma estrutura física, o cérebro estava lá, o lugar cheio de sangue, tomou, destruiu tudo.
Só que o cérebro foi onde tinha espaço, ele se reconfigurou. O que isso eu quero dizer para vocês, meus amigos e amigas? Não é prego batido e ponta virada na sua vida. A sua empresa não é prego batido e ponta virada, eu não vou conseguir sucesso. Não é. Se você tem tido os resultados X, Y, é porque as variáveis Z, W correspondem a esse resultado. O que tem que mudar? Essas variáveis. E quais são as variáveis que você tem que mudar? Qual é a intensidade de cada variável que você tem que mudar para ter novos resultados? Por isso que eu lanço um monte de perguntas para vocês responderem com calma, para vocês transformarem a vida de vocês. Vocês nasceram para governar e não para ser governados. Vocês nasceram para ter vida e vida em abundância e não um fracasso em todas as áreas, seja espiritual, emocional, conjugal, com filhos, com parentes, com social, com servir, intelectual, financeiro, profissional, seja o que for. A vida de vocês é para estar abundante. Se não está, onde está disfuncional na minha vida? Amigos, eu queria trazer isso para vocês, tá bom? Não vai ter atividade não, eu queria só trazer a luz, que a neurociência está apontando de maneira clara que todas as respostas, quase todas, não temos como ser, esqueci a palavra, prepotentes em dizer que tudo está lá, não. Mas a neurociência é uma ferramenta sinistra para a gente reprogramar nossa mente, reprogramar nossas emoções, reprogramar nosso cérebro. Existem atividades, existem técnicas, existem ferramentas, existem processos que faz você ter um resultado diferente da qual você está tendo até hoje. Onde você vai conseguir olhar no olho de quem você ama e dizer com toda honestidade, eu te amo. Olhar no olho da pessoa que te magoou e falar assim, eu te perdoo. E o perdão, só pessoas nobres conseguem. Só pessoas de valor conseguem. O perdão é para me libertar e não libertar outro. É para me libertar. O perdão nunca foi para o outro, o perdão foi para mim. O perdão nunca foi para quem te agrediu. O perdão é para você. Vai viver a sua vida. Transforme essa realidade mental aqui. E toda essa realidade eu trago com estudos de neurociência. Isso que eu trouxe está num livro chamado Cérebro e Comportamento Humano. Mais ou menos 320 páginas, quem curte de ler aí, tá bom? Isso é uma historinha que eu tenho para vocês. Eu posso vir falar aqui para vocês de autismo, eu posso vir falar aqui para vocês de um dano na cóclea, aparelho vestibular. Aparelho vestibular é o que nos dá equilíbrio, o que nos dá a sensação que eu estou pisando num chão, eu não estou no buraco. Eu tenho no livro, menciona sobre isso, entendeu? Menciona sobre inúmeros resultados por conta da neuroplasticidade. E lembre-se de uma coisa, você não vê aqui, você não cheira aqui, você não sente o gosto aqui, você não sente o tato aqui. Tudo isso você percebe aqui. E quando você começa a se dar conta que você percebe tudo aqui, você pode transformar completamente você e a sua volta. Você nasceu para governar, meu amigo e minha amiga. Você nasceu para ter uma vida completamente top nessa terra. Escolha vencer, escolha a vida. A vida é sua, a responsabilidade da sua vida é sua. Ame e se respeite. Tá bom? Até mais, pessoal.